de posse da Bíblia Sagrada? Abre sua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28. Aleluia. Quanto a vocês que nos assistem no canal, Deus os abençoe. Continue interagindo conosco, deixando seu like, seu comentário, compartilhe esse vídeo, essa pregação, para que Deus possa alcançar muitas e muitas pessoas através da palavra de Deus. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28. Aleluia. Quero louvar a Deus por a rica oportunidade nessa noite. Está mais uma vez subindo a tribuna para pregar a palavra dele. É sempre uma honra, é sempre uma alegria estar pregando a palavra do Senhor. Fazer mais ou menos, pelas minhas contas, um mês que eu não prego, mas tudo tem um propósito. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28, que diz assim: aleluia. Estando a salvo em terra, subimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha demonstraram impressionante bondade para conosco. Preparavam uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estávamos chovendo e fazia bastante frio. Enquanto Paulo ajuntava um fecho de gravetos e os lançava ao fogo, uma víbora, espantada com o calor, agarrou-se à sua mão. Assim que os habitantes da ilha viram aquela cobra presa na mão de Paulo, comentaram uns com os outros: com toda a certeza, este homem é um assassino, pois, tendo sido salvo do mar revolto, a justiça não lhe permitiu continuar vivendo. Contudo, Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal algum. Eles, porém, acreditavam que Paulo começasse a inchar ou que caísse morto de um momento para o outro. Mas, havendo esperando por muito tempo e observando que nada de anormal lhe acontecia, mudaram de opinião e passaram a exclamar que ele era um deus. Nos arredores daquele lugar havia uma grande propriedade que pertencia a Públio, o principal da ilha, e nos convidou a ficar em sua casa. E por 3 dias generosamente nos recebeu e nos hospedou. Todavia seu pai estava muito enfermo, acamado, sofrendo uma grande febre e disenteria. Paulo então foi-lhe fazer uma visita e logo depois de orar pôs-se-lhe as mãos e o curou. Havendo ocorrido esse fato, outros doentes da ilha vieram tendo e saíram curados, e eles nos prestaram muita homenagens e honrarias, e quando estavam prestes a embarcar, nos ofertaram todo o suprimento do que nós necessitávamos para a viagem. Amém? Sente dando glórias ao Senhor. Atente para cá, meus irmãos, que essa história é bastante interessante e mexe aos nossos corações. Sabemos que o livro de Atos dos Apóstolos foi escrito pelo Dr. Lucas, o mesmo escritor do Evangelho de Lucas. É tão tal que nessa viagem, nesse capítulo, nesse naufrágio, o próprio escritor, ou seja, o próprio Lucas, o próprio Dr. Lucas, está também junto com Paulo. Por isso que muito ele vai escrever, ele vai dizer: para nós
é porque ele estava no acontecido naquela ocasião. Meus irmãos, nós vamos falar sobre o naufrágio, ou naufrágio. Quem aqui nunca passou por um naufrágio em sua vida? Ou eu tenho um alerta para dizer: se você ainda não passou por um naufrágio, se prepare, porque quem é crente de verdade vai passar por um naufrágio. O capítulo de número 27, Paulo e outros prisioneiros. Todo mundo conhece Paulo, porque certa vez Paulo é Saulo de Tarso, e Deus vai mudar o nome dele, e depois de ter um encontro com Jesus, vai se chamar Paulo. Paulo agora é servo de Deus, ministro do Evangelho. Paulo agora, tirando Jesus, porque ninguém se compara com Jesus, Paulo é um dos maiores missionários na Bíblia, do Novo Testamento. Paulo e outros prisioneiros foram colocados em um navio, capítulo de número 27, a destino a Alexandria, com destino a uma cidade de Roma, ou a Roma, no navio de Alexandria. Durante a viagem, eles enfrentaram uma grande tempestade. O interessante está aqui: a tempestade era violenta, durou muitos os dias, assim a palavra, o escritor Lucas vai dizer, porque ali, vou repetir, ele estava presente. Era violenta e custou muitos dias. Acabou levando a naufragar a costa, a cidade costeira de Malta. Paulo estava caminhando a Roma para julgamento por acusações dos líderes judeus. O barco naufragou. Interessante aqui que no Antigo Testamento vemos tempestades que até mesmo em Salmos vão dizer, relatar, mas no Novo Testamento, na Nova Aliança, Jesus vem e duas tempestades acontecem. A primeira, Jesus está no barco dormindo e acalma a tempestade. A segunda, a tempestade acontece, está só seus discípulos no barco, mas Jesus vem ao encontro dos discípulos andando por sobre as águas e acalma a tempestade. Só que interessante que há uma tempestade aqui no navio, no barco que Paulo estava, mas agora não tem Jesus. É de Jesus, mas agora não tem Jesus. O barco naufraga, ou seja, afunda. O que deve fazer? Nadar. Nadar para onde, Júlio? Para a praia ou para a costa de uma ilha de alguém que achar mais perto. Aí eles vão, aleluia, vão no versículo de número 1 do capítulo de número 28. Estando salvo em terra, subimos que a ilha é Malta. Pastor Valdirene, subimos que a ilha se chamava Malta. Interessante que Malta aqui, eu gosto dos detalhes, sem detalhe, isso aqui eu chamo de pérola. Malta aqui, transliterado do grego, quer dizer melité, que significa mel, terra do mel. Malta aqui é uma terra do mel. A maior extração, a maior venda daquela terra, daquela ilha, é o mel. Malta aqui é a terra do mel, é a ilha que produz mel. Só que interessante
e para valer um glória da igreja, é que Paulo está vindo de um naufrágio. Naufrágio em mar aberto não é qualquer barquinho afundar, não. Naufrágio em mar aberto, aleluia, é para escapar de 1 a 1 milhão. É difícil alguém escapar. Mas Paulo e alguns dos tripulantes e o escritor Lucas, doutor Lucas, vai a nado para Malta, terra do mel. Paulo está saindo de um grande naufrágio. Paulo está saindo de uma grande tempestade e depois vai para a terra do mel. Paulo está saindo, o presbítero Huberman, de uma grande, aleluia, situação. Paulo está saindo do grande naufrágio, de uma tempestade, aleluia, de dias turbulosos, aleluia, e Deus está levando ele para onde? Para a terra do mel. Meu Jesus amado, aleluia, porque depois do vento Deus vai te levar para o mel. Não entendeu não? Depois do vento tem vitória para ti. Depois da tempestade tem vitória para ti. Depois da situação difícil tem vitória para ti. Aleluia. Depois desse naufrágio, Deus vai te levantar e te colocar de pé. Oh glória. Porque tem terra de mel pra gente nesse lugar. Tem mel pra gente nesse lugar. Oh glória. Porque aleluia, sobrevive o processo, aleluia, experimenta o resultado no mel. Oh glória. Porque só quem resiste o processo, irmã Clarice, diaconisa, é quem, aleluia, experimenta a vitória do Senhor. Mas tem que resistir o processo, resistir o naufrágio, resistir a tempestade, resistir a situação mal, porque você vai ver o que Deus vai fazer com você. Mas tem que resistir, pastora Valdirene, o processo. Tem que resistir o naufrágio. Sabe por quê? Porque a história no capítulo de número 27 vai dizer que muitos não sabiam nadar. Mas Paulo e outros e o doutor Lucas vão nadar, vão a nado para a ilha. Nessa vida nós temos que saber fazer tudo. Na obra do Senhor nós temos que fazer tudo. Porque há dias, aleluia, que aquilo que você menos espera você vai usar para vencer a situação. Aí eles vão chegar na terra do mel, na ilha. Os habitantes da ilha demonstraram, versículo de número 2, uma impressionante bondade para conosco. Prepararam uma fogueira, receberam bem a todos, pois estava chovendo e fazia bastante frio. Aleluia. O interessante, aleluia, é que em outras versões, as Bíblias vai dizer, em outra versão, que esses habitantes tinham chamados de bárbaros. Os bárbaros aqui vão preparar uma fogueira, vão receber eles. Interessante que aqui ninguém conhece quem é Paulo, porque se conhecesse já ia logo aos pés de Paulo. Mas ninguém conhece quem é Paulo aqui. Aí eles vão receber todo mundo, acolher todo mundo, preparam uma fogueira para todo mundo, porque está frio, está uma tempestade grande. Vão preparar uma fogueira. Reparamos que os habitantes da ilha aqui vão prestar grande ajuda a Paulo e os tripulantes, ao doutor Lucas, ao escritor que estava presente. Eles estão ajudando aqui quem passou por uma terrível situação.
Eles estão ajudando aqui, irmão Malé, quem passou por um naufrágio. Eles estão ajudando aqui, Davi, quem passou por uma tempestade. Quem, Júlio? Os bárbaros, habitantes daquela ilha. Eles estão ajudando, acolhendo aqui quem passou por um naufrágio. Aleluia. Quem passou por uma tempestade, quem passou por uma situação difícil. Quem está ajudando, Júlio? Os bárbaros. Os bárbaros estão ajudando a eles? Sim. Porque vai vir da onde, aleluia, você nunca esperou. Vai vir para te ajudar depois do naufrágio, da onde você nunca esperou. Da onde você menos espera, vai vir ajuda. Porque alguém vai surgir no cenário de naufrágio. Ah, meu Deus do céu. Porque sabe o naufrágio, a tempestade que você passou. Sabe o que você viveu para chegar até aqui. E vai, aleluia, prestar ajuda a ti. Pessoas que achamos que deram as costas, é que Deus vai levantar para nos ajudar. Porque o naufrágio, quando nós escapamos do naufrágio, a vitória é garantida. É interessante, para adiantarmos, aleluia, que vão juntar uma fogueira, vão fazer uma fogueira, vão pegar lenha, fazer uma fogueira, gravetos. Paulo vai juntar gravetos também, lenha. Ele lança no fogo a lenha, o graveto, e uma víbora, espantada com o calor, se agita na mão, se agita e pega a mão de Paulo. Presta atenção aqui, que a víbora não pega Paulo quando Paulo pega a lenha, o graveto. Presta atenção aqui, porque a víbora não pega Paulo quando Paulo vai no mato atrás da lenha. Não! A víbora só pega Paulo depois que Paulo joga a lenha na fogueira. Aí a víbora, a cobra, pega a mão de Paulo. Aquela ilha era conhecida por também ter muitas serpentes. Duas coisas aconteciam ali sempre, que era morte por picada de cobra ou morte por podia dizer, por uma doença que era normal, que era a febre, a diarreia naquele lugar. Aí a víbora vai pegar Paulo, depois de Paulo lançar a fogueira os gravetos, agarra a mão de Paulo. A víbora aqui simboliza o inimigo, simboliza o nosso adversário. Para a igreja entender nessa noite o que Deus quer mostrar através dessa palavra, quem sai do naufrágio dependendo da pessoa que sai do naufrágio, aleluia, oh glória, sempre necessita de ajuda, porque naufrágio não é qualquer coisa, requer muito da pessoa, a pessoa fica muito debilitada. Aí a víbora de Jande vai pegar Paulo.
depois da tempestade, olha para cá, depois do naufrágio, aleluia, depois do processo, depois da situação difícil, o inimigo vai vir, pastora Valdirene, tentar afligir, achando que depois do naufrágio ela está fraca. Depois do naufrágio ele está fraco. Depois da tempestade ele não quer saber de nada, está isolado. Vou tentar afligir ele, vou tentar morder ele. Depois da situação que ela passou, que ele passou, ele deve estar fraco. Depois da situação que ela passou, do momento difícil que ela passou, que ele passou, ela está fraca na fé. Está fraca na fé. Não quer saber mais de igreja, não está indo mais para a igreja. Eu vou morder a mão dela. É isso que a cobra, simbolizando o inimigo, está mostrando aqui. Aleluia. Porque está achando que você está fraco. Mas quem já acendeu o fogo, mas quem já acendeu o fogo, mas a víbora aqui já perdeu. Por quê? Porque ela só vai morder Paulo depois que Paulo já tacou a lenha na fogueira. A fogueira está acesa já tem muito tempo. É de gente. A víbora vai pegar Paulo depois da fogueira estar feita. Mas quem já acendeu o fogo, mas quem já está atrás da lenha, a víbora, a cobra, a toxina, nenhum mal vai parar quem já acendeu o fogo. Oh, glória. Vou repetir para ver se vale um glória mais forte. Aleluia. A víbora vai morder Paulo, depois de Paulo joga a lenha na fogueira. Mas a víbora chegou no tempo errado, na hora errada. Porque achou que Paulo, por causa do naufrágio, ia parar, ia desistir, aleluia, ia esquecer o chamado, ia dizer que não quer mais saber do evangelho, aleluia. Só que Paulo é homem de Deus de verdade, tem caráter, tem vida com Deus, realmente teve um encontro com Deus, aleluia, está atrás de lenha para reforçar a fogueira que já estava acesa, aleluia. Aí a víbora vai achar que com a mordida ia parar alguém que estava já em movimento. Aleluia. Ela achou que aquele naufrágio ia mudar a mente de Paulo. Ela achou que aquele naufrágio ia mudar a vida de Paulo. Não parece com nós, né? A nossa vida? Quando nós passamos por uma tempestade, reparamos aqui, como eu disse no começo, Jesus no Novo Testamento, ele vai vir acalmar duas tempestades. Só que aqui agora não tem Jesus, é só Paulo e Paulo. Paulo podia dizer: eu estou preso, estou indo para um julgamento, estou passando por um naufrágio, uma tempestade de muitos dias, eu vou largar tudo, vou chutar o balde, eu não quero saber de nada. Mas não, Paulo está catando lenha para acender a fogueira ainda mais. Aí a víbora vai, na mão. Vou jogar a toxina, porque ele talvez está fraco por causa do naufrágio. Vou lançar o veneno, porque talvez ele está com a mente virada, não quer saber mais de nada. Aí eu lançando o veneno, ele vai largar tudo mesmo e vai desistir do caminho.
desistir de pregar esse evangelho. Só que a vibra não se alentou, o inimigo não se alentou, que a fogueira já estava acesa. A fogueira já estava acesa. Ele só jogou mais ainda fogo. Aleluia. A palavra de Deus para nós nessa noite é: sacode essa poeira aí. Aleluia, sacode essa vibra aí longe. Aleluia, sacode, aleluia, esse empecilho aí longe. Se levanta, porque, aleluia, o naufrágio não vai te parar. Essa tempestade não vai te parar. Essa situação não vai te parar. Aleluia, essa situação terrível que está passando não vai te parar, porque quem te levantou foi o Senhor. Aleluia, quem te chamou foi o Senhor. Aleluia, Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu. É por isso que eu disse que se você ainda, na sua vida como cristão, não vivenciou, não passou por um naufrágio, você vai passar, e tome cuidado. Por que, Júlio? Porque Paulo estava indo ser julgado. Paulo está fazendo a obra. Paulo está fazendo aquilo que o Senhor ordenou. Aí ele vai passar por o quê? Naufrágio. É necessário passarmos por um naufrágio para Deus revelar em nós o que nós somos capazes. Sabe por quê? Pastor Edith, nesse naufrágio aqui, a Bíblia vai dizer no capítulo de número 27, antes do capítulo 28, que muitos não sabiam nadar e outros sabiam, como Paulo, o próprio escritor Lucas, que estava junto, e os outros tripulantes que se salvaram. Sabe o que é isso? Meu Jesus, é muita gente dentro da igreja, aleluia, que vem uma tempestade e não sabe nem sair dela. Vem um naufrágio e não consegue nem sair do naufrágio. Não tem força, não tem entendimento, não tem sabedoria para buscar um escape. Mas tem Paulo que sabe nadar e vai para Malta. Pastora Edith, a senhora chegou, a senhora não ouviu. Malta, transliterado do grego, quer dizer Melité, que significa terra do mel. É Paulo saindo no naufrágio e Deus levando ele para o mel. Fecha e termina aqui. O naufrágio que nós vamos passar, o que passamos, não é para acabar com a nossa vida, não é para nos parar. É para Deus te levar para uma terra de vitória, uma terra de mel. É para Deus, aleluia, aleluia, mostrar víboras que estão do teu lado, que estão ao teu redor, aleluia. Mas basta você continuar buscando lenha para o altar, lenha para a chama sempre estar acesa, aleluia. Porque quem já buscou lenha, quem já acendeu o fogo, não tem vibra, não tem toxina, não tem cobra alguma, não tem mordida alguma, não tem inimigo algum que vai parar o teu chamado. Sabe por quê? Porque ainda depois do naufrágio, nós lemos a Bíblia, nós lemos o capítulo 28. Depois do naufrágio, depois da víbora ter mordido Paulo, depois dos habitantes dizendo: aquele ali vai morrer, e depois daqui a pouco ele incha, a toxina vai pegar no corpo, incha, morre. Era normal naquela ilha. Aí, depois que ele não morre da mordida, tem um homem chamado Plúbio, que é um principal daquela ilha. Aí vão chamar ele, aleluia,
vão chamar ele. Aleluia. Porque chamou Paulo para ficar em sua casa por 3 dias. Todavia, porque seu pai estava muito enfermo, acamado com febre e disenteria. Paulo está passando por um naufrágio, passou por frio, dias difíceis. A vibra morde ele, só que ele não para, ele não retrocede, ele não esquece o chamado. Aí ele vai para dentro da casa de Públio, o principal daquela ilha. Aí o pai de Públio está acamado. Paulo está vindo, eu gosto do... Paulo está vindo de uma tempestade, de um naufrágio. Porque se muitas pessoas hoje em dia passassem por um naufrágio, ele ia passar mais de meses sem vir à igreja. Não queria saber nem. Mas Paulo está passando um naufrágio, uma mordida, e está indo para dentro da casa de Públio. Aí tem uma pessoa lá enfermo, missionária, está enfermo, coloca a mão sobre o pai de Públio, e o pai de Públio é curado daquela enfermidade. Depois desse naufrágio, Deus vai te levantar para curar alguém. Depois dessa situação difícil, Deus vai te usar para curar alguém. Essa situação que você está passando difícil, Deus vai revelar o chamado que Ele tem na tua vida. Aleluia, porque não tem nada que vai te parar, nada que vai parar o teu chamado, porque Deus ainda vai te, aleluia, te usar para curar alguém que está muito, aleluia, doente. Se coloque de pé nessa noite. Mexeu muito comigo essa palavra quando eu estava estudando ela. Porque naufrágio, passar por um naufrágio, um navio afundado. Você viu, Juliana ainda muito mais do que eu, conhece a história do Titanic. É contar dos dedos que sobreviveu daquele enorme navio. Imagina o naufrágio que Paulo passou. Só que Paulo não estava passeando não, no navio de cruzeiro não. Paulo está indo ser julgado, indo para Roma ser julgado. Era um navio de prisioneiro. Imagina a situação de Paulo naquele navio. Ainda passa pelo naufrágio. Vê se não parece com as nossas vidas. Vê se não parece com o nosso dia a dia. É por isso que eu falei. Se você ainda não vivenciou um naufrágio, se prepare. Se prepare. Porque só quem sobrevive é quem está realmente, aleluia, buscando a Cristo, buscando uma salvação. Porque a palavra do Senhor vai dizer que dentro de nós há muitos fracos e que dormem. Realmente tem os fracos, realmente tem os que dormem, mas realmente tem aqueles que valentes. Aleluia. Realmente tem aqueles que sobrevivem, que buscam um escape, que buscam uma solução, que conseguem sair de uma tempestade, que conseguem sair de um naufrágio. Eu não sei quem é você. Aleluia. Mas nessa noite eu encerro essa mensagem. Aleluia. Te encorajando
e dizendo que depois do naufrágio tem vitória, tem mel, tem escape. Depois do naufrágio tem uma terra. Depois do naufrágio Deus vai te levantar. Depois do naufrágio Deus vai te colocar de pé. Depois, meu Jesus amado, eu sinto o Espírito de Deus aqui mandando eu profetizar. Depois do naufrágio Deus tem cura. Depois do naufrágio Deus tem libertação. Depois do naufrágio Deus tem renovo. Depois do naufrágio Deus vai renovar as tuas forças. Depois do naufrágio Deus vai alicerçar a tua casa, a tua vida. Aleluia. Quem recebe essa palavra, quantos recebem essa palavra? Porque tem pessoas aqui nessa noite que passaram por naufrágio da vida, aleluia, que acharam que ia morrer, mas Deus resgatou, deu escape e Deus deu uma vida nova, uma história nova. Aleluia. Deus quer levantar como profeta nessa terra. Deus quer levantar como, aleluia, homem de Deus ou mulher de Deus. Curve sua cabeça, coloca a mão no seu coração, porque eu vou orar nessa noite. Jesus amado, querido Pai das nossas vidas, Senhor, assim como o Senhor, meu Pai, ministrou ao meu coração, meu Pai, através dessa palavra, Senhor. Senhor, Paulo passou por esse naufrágio, Senhor, mas ele foi para a terra, Senhor, de Malta, Senhor, terra de mel, Pai. Senhor, meu Pai, ali o Senhor fez uma vibra, Senhor. Meu Deus, o inimigo, Senhor, meu Pai, picou ele, Senhor, mordeu a mão dele, Senhor, achando que ia parar Paulo, Senhor. Mas não para aquele que, Senhor, sobreviveu ao naufrágio. Deus, eu te peço nessa noite, Pai, aqueles que estão aqui, Senhor, que estão passando, Senhor, e vão vivenciar, Senhor, o naufrágio, Senhor, que estão passando por uma tempestade, Senhor. Deus, eu te peço em nome do Senhor Jesus, Deus, renova o ânimo dele, renova, Senhor, meu Pai, a força, Senhor. Deus, dê vida, Senhor, dê força, Senhor, para que o naufrágio não venha matar, o naufrágio não venha desviar, o naufrágio não venha tirar, Senhor, a pessoa, Senhor. Senhor, dá, meu Pai, da tua vida, Senhor, com Deus, Senhor, da casa do Senhor, Deus, não venha tirar, Senhor, meu Pai, do pensamento, Senhor, de ti, Senhor, não venha tirar, Senhor, Deus, a força que ela tem, Senhor, de te adorar, de te buscar, Senhor, de pregar a tua palavra, Senhor. Deus, não deixa que o naufrágio, Senhor, possa, meu Pai, distanciar, Senhor, essa pessoa, Pai, de ti, Senhor. Deus, em nome do Senhor Jesus, que por intermédio do teu Espírito agora, Senhor, que teu Espírito, meu Pai, possa entrar com força na vida de cada um, Pai, entrar com ânimo, Pai. Levanta, Senhor, ela aí, Senhor. Levanta ele aí, Senhor. Deus, porque tem uma obra, Senhor, a ser feita. Deus, tem uma, Senhor, meu Pai, vida, Senhor, a ser alcançadas, Pai. Deus, eu te peço, Pai, que a fogueira seja sempre acesa, Senhor. Deus, que eles venham, Senhor, meu Pai. Nós, Senhor, viemos, Senhor, sempre, meu Pai, trazer lenha, Senhor, para acender, Senhor, a chama do fogo, Senhor, meu Pai. Que o Senhor há de acender, meu Pai, nas nossas vidas, Senhor. Eu te peço, Senhor, meu Pai, nessa noite, Pai, esteja com cada um, meu Pai, guiando, Senhor, segurando nas mãos, Senhor, levantando, Senhor. Deus, em nome do Senhor, essa é a minha oração, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe e aplauda o nome do Senhor.